adoração, ao primeiro amor. E quando a gente escuta os louvores atuais são bênção, são. Mas esses louvores que de quarta-feira têm sido ministrados no nosso coração, faz a gente relembrar da onde a gente saiu e o que Deus fez até agora. E como é bom, né, receber a cura antes de qualquer oração, recebe a cura. O Senhor tocava, eu estava ali, Senhor, cura a tua filha. E crises de enxaqueca crônicas não são fáceis, irmãos. Falei, para o que está acontecendo com você, mulher? O pastor muito a ponto de não conseguir, eu levanto o que eu preciso, eu levanto. Mas vem para a casa do Senhor. E eu falava hoje, o meu povo lá do Guarujá, e eu estava contando para eles que tem sido as quartas-feiras. E ela falou assim, você acredita que o pastor Luiz Fernando e a pastora Laís vai começar a fazer isso também? Porque ele falou que ele estava com saudades de profetizar. E aí eu falei assim, sabe o que o Senhor quer? Que a gente volte para Ele. Porque como a pastora sempre fala, o sistema vai deixando a gente meio robótico, né, pastor? A gente entra, coloca no modo automático e vai. E o Senhor não é o modo automático. O Senhor é real. O Senhor, Ele é vivo. E hoje, quando a pastora falava, é o quarto, entendeu? Ressuscita. Hoje é o quarto, né? Quarta-feira. Olha que extensão. Não, eu nem imaginava que seria aí que eu ia ministrar. Obrigada, e quando a pastora me ligou sem voz, eu, querida, você sem voz, você assumiu. E ela falou, não, pastora, ministra. E eu já estava, eu não sei vocês, amados, eu estou vendo carinha nova, para quem me conhece, sou a pastora Laís. Obrigada. Ela disse que querem falar, vocês viram que eu não falei nada, mas eu vou repetir. Para quem não me conhece, sou a pastora Laís. Anitta! Papai, eu sou vermelho, não é verdade. Se o povo fala, então. E eu fico ansiosa, irmãos, eu não sei vocês, mas vai chegando na quarta-feira, Roque, eu fico assim, quem será que vai ministrar? E o que será que vai ser falado? Que são mais de 35 colocados assim na Bíblia, né? Dos milagres de Jesus. E aí a pastora fala, é tu. Eu? Depois de domingo sou eu? Ela falou, não, é você. Eu estava estudando, relendo, porque a gente fica ansioso e acaba lendo os milagres de Jesus, né? E eu estava lendo uma palavra que a pastora ministrou em 2021. Ela ministrou sobre o filho da viúva de Naim, né? A Natel estava falando, eu acho que eu vou falar, eu estava lendo essa palavra, daí o Senhor falou, não vai estudar. Aí a Bela dormiu, eu fui pegar minhas coisas, e eu falei assim, como a pastora falou, se o Senhor me escolheu nesta noite porque Ele queria falar. E quem somos nós para falar não? Porque a gente tem que estar preparado todos os dias para ser instrumento da palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de João 21. 21, 3. Aqui tem uma pesca, pastor. Uma pesca milagrosa. Mas para a gente viver, às vezes, uma pesca milagrosa, tem que haver retorno. Conforme a Pamela ministrava, a pastora Valéria ouviu uma porta bem grande e aberta. Glória a Deus. A porta grande e aberta, Cris. Glória a Deus. E eu até gostei minha costa, porque chegou até dar um. Falei, ai papai. E eu olhei de novo e falei assim, será que é a porta mesmo? E o Senhor falou assim para mim, a
porta tem dois sentidos, Larissa. Você entra por ela, ou como também pode fazer o quê? Sai. E tem tudo a ver com isso. E o Senhor não quer que ninguém saia. O Senhor não quer que ninguém se afaste, Patrícia. O Senhor quer que entrem. Cheguem mais perto, porque sem Ele é difícil. Com Ele já não é muito fácil. Imagina sem Ele. Se com o Senhor Jesus a gente vive todo dia isso, tentam matar nossos sonhos, jogam a gente na cova, ferem sem dó nenhuma. Com Jesus. Sem Jesus, fala para o seu irmão, não dá. E nós entramos num tempo de uma verdadeira graça do Senhor. O que nós estamos vivendo aqui de quarta-feira, quando o Senhor colocou isso no coração da pastora Valéria, eu louvo a Deus pela obediência. Porque o Senhor quer que a gente viva novamente a verdadeira graça de milagres. Não é coisas que venham aqui e receba se você dá R$100. Venha aqui e deixe algo que faça. Que é isso que a gente vê em muitas coisas. Você querendo comprar milagre, o Senhor não precisa comprar milagre. Ele já morreu por nós por um milagre. Já está pago. Você não precisa pagar milagre. Você precisa ter o quê? Fé. E desde o começo, Larissa Mídia colocou perfeitamente. É na tua fé. Na tua fé. Vem a pastora, Lazarão, sai para fora. Quando a gente fala Lázaro sai para fora, naquela época Jesus chamou Lázaro, hoje ele está chamando você. É isso que nós temos que pôr na cabeça. Que naquela época Jesus chamou Lázaro. Lázaro, venha para fora. Mas naquela quarta-feira Jesus estava chamando eu e você. Sai para fora, tem vida aí. Quarta-feira passada, o Tiago ministrou. Até quando você vai dar desculpa? Vai outro na frente para mergulhar nas águas. Quando agita as águas, vai outro na frente. Quando a gente quer, irmãos, quando a gente quer milagre, a gente levanta de madrugada, a gente lava a louça orando, a gente toma banho orando, a gente anda orando. É ou não é, pastora? Quando a gente quer algo, é 24 horas conectado com o eterno. O problema nosso é muitas vezes abaixar a guarda. Que esquece que o maior adversário seu não é eu, não é a pastora Valéria, não é a Pamela. Quem é o seu maior adversário? É você mesmo, mas tem um acompanhante junto. Prontinho. Que desde quando você nasceu ele trama para te derrubar. Ele já te conhece desde a hora que você nasceu. Por isso que ele se chama adversário. E ele é tão real como Jesus. O problema é a gente achar que ele não é. E ele é. Só que ele vem para matar, roubar e destruir. E ainda tem gente, Will, que quer fazer amizade com ele. Porque acha que... Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho medo quando eu não estou passando luta. Nem uma lutinha. Eu aprendi isso com a pastora Hélia. Glorifique a Deus todos os dias se você tem luta, pastora Laís. Porque o dia que você fala assim, tá tudo calmo, é que você não está fazendo diferença nenhuma no reino. Porque só é adversário quem tem Jesus. Porque ele quer derrubar aqueles que estão construindo uma obra. E você vai ver que a minha diferença e as dos discípulos, para ele, não tem problema nenhum. O que ele quer é distorcer a verdade de Cristo em nós. Amém? Amém. Fala para o seu irmão, está preparado? Você quer ver milagre? Amém. Para ver milagre, dá uma ajeitada na cadeira. Papai, eu falei que ele falou para mandar essa. João 21, 3.
Disse-lhe Simão Pedro. O que ele disse? Vou pescar. Eu vou ler de novo, vocês fiquem bem forte, porque eu quero que vocês marquem isso. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Eu vou repetir o texto, vocês repetem tudo isso, porque é isso eu quero que vocês memorizem. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram os outros: Também nós vamos contigo. Isso, marquem bem isso. Saíram e encontraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Sim. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 povoados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e também havia pão. E disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes. E não obstasse serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhe deu, e de igual modo o peixe. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Pai, a tua palavra foi lida. E que nesta noite, Jesus, o mundo espiritual, como nós temos essa certeza, é vivo. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos ouvidos e traga-nos entendimento da verdadeira palavra do Senhor. Que nesta noite, Pai querido, Pai amado, sejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar, porque verdadeiramente nós queremos viver milagres, Senhor Jesus. Porque cremos o quanto o Senhor é real sobre as nossas vidas e sobre este lugar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu me deparei lendo essa palavra que eu já tinha estudado, e eu li o comecinho, mas o Senhor falou para mim: pegue-se no versículo 3. E o que mais me assustou, pastora, e é o que eu quero falar para vocês, e quando Jesus hoje, nessa noite, ele me mostrava a porta, é porque muitas pessoas, elas chegam aqui na presença do Senhor querendo desistir. Elas querem desistir, elas não vêm com ânimo. Elas querem desistir porque elas estão cansadas. Elas oram e não têm resposta. Mas a palavra do Senhor, e nós ouvimos muito isso aí, a pastora Valéria em São Roque, até o silêncio é resposta. Às vezes até o silêncio é resposta. Porque muitas vezes nós não temos maturidade nem de ouvir aquilo que Deus quer falar. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, essas pessoas que estão aqui dialogando nessa história, não eram qualquer pessoas, eram os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles sabiam quem era, eles sabiam tudo que o Senhor Jesus já tinha falado para eles fazerem. Assim como nesta noite o Senhor está falando para mim e para você: cada um de vocês sabe o seu papel diante de mim. Cada um de vocês sabe aquilo que eu tenho entregado na tua mão.
não sabe. Toda vez. E aí a gente diz que esse que começa a falar era Pedro, da qual um dia Jesus olhou para ele, que ele falou: tu és o Deus, o Filho do Deus vivo. E ele fala: sobre essa igreja eu edificarei a minha. É sobre você que eu vou edificar a minha casa, porque você revelou aquilo que só Deus mandou. Não era qualquer um. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem falou assim: ó, vou pescar. E o nosso maior problema, e eu dessa vez quero ler porque foram 4 pautas que o Senhor colocou. Sabe qual é o nosso maior problema, pastora Valéria? É voltar do lugar onde Deus já nos tirou. O maior problema do cristão, quando ele passa uma luta, que ele vê que ele está passando por algo, e ele acha que Jesus não está perto, ele quer voltar para onde o próprio Senhor tirou. Quando Jesus encontrou Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescar. E ele estava fazendo... O que ele disse para os outros? Pescar. Vou pescar. E sabe qual é o mais perigoso? Que quando você fala para isso, eu vou voltar a pescar, você consegue levar gente com você. Pastor, eu não estou entendendo, então eu vou falar o português. Quando você quer parar de servir ao Senhor, quando que você não quer mais vir para a igreja, você não para sozinho. Você para com o filho, você para com o esposo, você para com uma família inteira às vezes. Porque Pedro falou assim, ó, eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele fez o quê? O que eles falaram, Pedro? Porque naquele momento a visão daqueles homens estava em Pedro. Então fala para o seu irmão, bem bonito, olha bem para ele porque ele está bonito. É com você nessa noite que Jesus vai contar. Não vem com assim. Fala, abre a boca, enche a tua boca com toda a verdade e fala, é com você. Que Jesus vai contar. Não fica o pau da gente a gente jogar para o outro. Só que quando nós somos exemplos para alguém, quando Pedro fala, eu vou pescar, os outros falam, o quê? Eu vou junto. Não, vamos junto. Mas cada um deles sabia onde eles tinham que estar. Por isso, quando chega domingão, você fica na sua casa, você está o corpo lá, mas a família está como? Eu devia ter ido para a igreja. Não é? Eu não estou nem escutando, só estou vendo assim, ó. Você está entendendo? Agora você vai falar para você. Para. O problema nosso é isso. Darmos voz de comando àquilo que o Senhor fala, tenha domínio sobre tudo e todas as coisas. Somos nós mesmos. A pastora Valéria falou domingo aqui, está falando hoje. Estou no pó da capa do Batman. Mas estou aqui. O problema é que às vezes a gente não percebe que através da nossa vida a gente arrasta alguém. A gente arrasta. Graças a Deus a Janaína está aqui. Marcelo, o esposo dela, não conhecia Jesus, ele conheceu Jesus aqui. E a última vez que a pastora fomos visitar ele falou, pastora, eu falo para ela, vamos para a igreja. Eu falei para ela, minha filha, teu marido quer ir para a casa do pai. Tem maridos que é na base da voadora que chega. Quando é o cabeça que quer ir para a casa do Senhor, olha a vitória. Mas aí a gente quer pescar. Aí Jesus fala assim, ó. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Então ele vê Pedro dizendo em alta voz, vou pescar. Os outros vão.
aqui era de dia ou era de noite, pastor? De noite. A palavra diz que ao clarear, Jesus chega. Porque ainda a gente quer fazer as coisas erradas ainda de noite. Pedro sabia que o que ele ia fazer não era mais para ele fazer. Mas era à noite, eu vou pescar. Mas quando Jesus fala em João 8:12, eu acredito que esteja lá, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quando ele chega nesta hora ali, é para falar assim para os discípulos: mais uma vez vocês estavam em trevas e eu cheguei. Porque ele fala que ele é a luz que ilumina a gente até nas trevas. As trevas não podem ser maior. Por isso, nesta noite, como palavra do Senhor e como uma mulher que Deus que eu sou, Deus vai iluminar vidas nesta noite. Amém. Tirando você da escuridão para trazer para a maravilhosa luz. Ele vai tirar toda a cegueira para você enxergar que Ele é único. Não é para você voltar na onde Ele já te tirou. Lá não tem mais nada para você. Porque ainda se haver alguma coisa lá, Val, é porque é Ele que vai dar ordem por um milagre. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus chega de madrugadinha, todavia os discípulos não o reconheceram que era Ele. E Jesus perguntou para eles: tem alguma coisa aí para mim comer? E eles responderam o que para Jesus? Mas eles foram fazer o que de noite? Quando o Senhor fala para você não pôr mais o pé na onde tem que ir, para. Tem lugares que o Senhor fala para mim, para você, não volte. Pastor, e quando eu comecei a falar não volte, o papai falava não volte. Não volte. Tem lugares que a gente... Falar para o seu irmão: sai da porta. Sai da porta. Porque tem gente que fica na porta só dando uma espiada. Eu vou dar uma espiadinha no meu passado, pastor. É só uma espiadinha. É um rabisco de zóio assim, ó. O Senhor falou que Ele vai fechar passados hoje. Amém. Porque tem lugares que você não tem que ir mais, nem para visitar. E aí o Senhor vai falar assim: então lhe disse Jesus: lança a rede à direita do seu barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade que era o peixe. Sabe o que Jesus quis mostrar para esses discípulos? Além de vocês serem desobedientes e ir para um lugar onde eu falei para vocês não voltarem, só desgaste. Voltaram de mão vazia. Mas para vocês verem que o que eu mando acontece, joga de novo. E a palavra do Senhor fala no versículo 7 que aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É um ponto de exclamação. Então eu acredito que esse amado ainda gritou: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido e lançado ao mar. Além de você ser desobediente, fala para o seu irmão, além de você ser desobediente, sair do escuro, e ainda fica sem roupa. Quando a gente perde a essência do Senhor em nós, quando a gente perde de verdade o propósito do Senhor em nós, a gente não vê a que ponto a gente chega a pecar. A gente desobedece, a gente sai na alta madrugada e ainda fica nu. Eu creio em nome de Jesus, meu Deus,
perguntar para ele: mano, por que você estava até lá? Se você já estava em alto mar, molhado, que propósito é esse de estar nu? Porque os outros estavam? Só ele. Líder. Porque Pedro era líder. Ele não era e não se tornou. Louvado seja o Senhor, porque ele restaurou a dignidade dele. E foi um grande homem do trabalho do reino. Mas Satanás, quando ele quer tirar a tua dignidade, quando ele quer tirar o propósito de Deus em você, ele deixa você nu. Mas quando a gente reconhece, a palavra diz que imediatamente ele cingiu a roupa. Para você ver que no balanço do mar não perdeu. Estava lá a roupa. Ele põe. Por isso que hoje o Senhor fala que além de ele estar trazendo luz para a tua vida, ele está colocando uma veste nova em você. Amém. Porque não é de qualquer jeito que a gente tem que estar diante do Senhor. A gente tem que estar preparado. E ele fala que ele cingiu e lançou-se ao mar. O bicho já estava no mar, põe roupa e se joga no mar de novo. A cabeça, quando não está no governo de Cristo, a gente faz coisas, e eu acho interessante que João escreve isso em detalhes, porque é isso que a gente faz, Val. Quando a gente perde o sentido de tudo de Deus em nós, a gente comete erros tão bobos, mas são erros que pesam. A gente sai errado, se comporta errado, põe roupa, se vai num outro lugar onde não é. E aí o Senhor fala assim, ó: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, quase 200 covados. Ao sair da terra, viram ali umas brasas em cima e peixe, e havia também pão. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Enquanto você vai buscar em lugares que não é para você ir, eu já tenho tudo preparado para você. Eu vou repetir para você pegar um pouco mais alto. Enquanto você vai buscar em lugares que não tem nada para você, Deus já deixou tudo pronto. Você foi, pegou peixe, não pegou, ainda você está trazendo é porque eu dei a ordem para você pescar. Mas enquanto você está vindo com ele, já está pronto. Já tem peixe, já tem brasa. O amor de Deus é tão grande para mim, para você, que hoje ele está falando para você: você não vai se preocupar com nada, você só vai comer. Porque eu quero que você seja forte, porque tem uma estrada ainda para você caminhar. Hoje é isso que o Espírito Santo, é esse milagre que ele vai trazer na minha vida e na sua. Hoje você vai comer, porque eu preciso de você são. E você não vai se esforçar, porque já está tudo pronto. Você só vai comer. Disse-lhe Jesus: traga mais alguns peixes que acabasses de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu. E aí eu estava: por que tem tantos detalhes? 153 peixes. O hebraico fala que o 153 escrito na Torá se escreve a igreja do amor. Pedro era uma igreja da qual Jesus amava. E quando você vê o 153, é a letra. Eu ia até trazer, mas eu acabei esquecendo de trazer o alfabeto em hebraico. Ele é o Kaf, o Nun e o Gimer. E se você for traduzir, pastor, o 153, que é da direita para a esquerda, o Kaf significa assim: o homem que anda. O Nun é peixe. E o Gimer é o fundo da agulha. Então ele fala que o homem continua andando sempre no fundo da agulha. Sempre passando linha. Sempre. E o peixe é ele, é milagre. Ele é um peixe. Ele vai estar sempre navegando contra. Quando você vê, hoje eu não estou assistindo mais o The Chosen,
Não é um peixinho que anda ao contrário? Porque o Senhor Jesus, o caminho dele não é igual ao nosso. O que nós precisamos fazer é segui-lo. Muitas vezes a gente vai ter que subir rio. A gente vai ter que enfrentar colinas. A gente vai ter que enfrentar terremoto. Mas se Jesus está comigo, eu vou enfrentar tudo. Não importa. Não importa o tamanho do vento. Não importa o terremoto. Não importa, porque aonde Jesus está, há liberdade. Aonde Ele está, Ele é escudo e broquel. Ele fala, eu sou contigo. Não foi isso que nós falamos domingo? Por que você vai ter medo? Eu sou contigo. E aí o Senhor fala assim, ó. E disse-lhe Jesus, vem, come. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu. Porque é assim que a gente é. Você já errou? Alguém já errou aqui na vida? E a pastora Valéria chamou você na casa dela para conversar? Você pede até para Deus parar a hora. Só que já passou. Vai dando 2h30, você quer que pare a hora, que é 3 horas você vai encontrar com ela. Graças a Deus, eu nunca fui. Toda vez que eu fui era para conversar. Mas mesmo assim, quando ela fala, pastor, vem tomar um café comigo, eu fiz alguma coisa. Ela não é, pastor. Ela fala, tá com medo por quê? Não, pastor, é só... É um pouquinho assim. É um pouquinho de angústia que dá, né? É líder. Você já, né, Larissa? Você já abre um leque assim. Ai, Deus, deixa eu ver minha agenda, eu não fiz nada de errado. Sabe que eu briguei com alguém? Eu vai nas suas conversas. Falei que não devia com alguém? Não. Aí você chega assim, ó. As pastorinha! Dependendo de como ela respondeu, eu sei que tá tudo bem. Querida, eu já... Agora ela fala, entra, pastor! E assim, nenhum deles ousavam perguntar quem ele era, porque eles já sabiam que era o Senhor. Nós somos assim, a gente sabe que erra, e a gente sabe o tamanho do nosso Deus, e tem medo de falar, eu sei quem tu és em minha vida. Porque todos eles sabiam quem era ele, mas ninguém ousava perguntar. Porque quando Jesus está, não há engano. Aonde verdadeiramente Jesus está, não há engano. A palavra que é liberada no altar testifica como uma flecha em nós. O que está sendo ministrado verdadeiramente é um alinhamento para a minha vida. A gente tem essa certeza. E é isso que Deus tem feito em todas essas quartas-feiras. E é isso que Ele está fazendo hoje. Eu te encontrei na escuridão, porque eu não quero mais você lá. Eu não quero que você se preocupe com nada quando fala, todavia eu estou mandando. Tem pão, e tem peixe, tem braço, está tudo quentinho. Só me obedece. Só verdadeiramente tem um encontro comigo, sem dúvida. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. Ai, quando eu li isso, pastora. Ai, a gente vê quantas vezes Jesus quer ter comunhão. Aquele ceiar, irmãos. No meio daquela turbulência. No meio daquela desobediência. No meio daquele momento que nenhum deles queriam fazer aquilo que Deus quer. Jesus quer mostrar para eles e falar assim, eu quero ter comunhão. Por mais que vocês estão tentando cada vez ir distante do teu propósito, eu continuo querendo ter comunhão. É isso que Ele quer falar para mim e para você. Eu tenho pão para te dar hoje. Você está com fome, vinde a mim e come. Eu tenho tudo que você precisa. Você não precisa ir no agiota. Você não precisa ir no banco. Você não precisa... Como que chama? Você não precisa. Você precisa recorrer ao Eterno. Ele tem tudo que você precisa. E o versículo 14 foi o que mais assim eu falei assim, Deus,
Quantas vezes nós somos assim com o Senhor? O versículo 14, e eu já vou encerrar, irmãos, diz assim, tá aí? Vocês podem ler comigo, mas nem em voz alta? Pode ler. Já é a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Murilo. Ele já tinha passado pela cruz, irmãos. Jesus podia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar do túmulo. E era a terceira vez que Jesus estava aparecendo para eles de novo. Só para falar assim, não. Vocês não acreditaram em nada que viram? Vocês não acreditaram em nada do que eu ensinei? E hoje Ele está falando para mim e para você, até quando você vai duvidar de quem eu sou na sua vida? Eu não sei, abre um leque aí na sua mente. Quanto tempo faz que você está na casa de papai e você escuta culto quarta, domingo, Jesus em casa, vai para Sorocaba? Quantas vezes Jesus vai diante de você e fala de novo, sou eu. Sou eu que estou falando. O que esses discípulos estavam vivendo, nós estamos vivendo neste momento. É Jesus falando para mim e para você. Eu estou aqui de novo. Yasmin, estou aqui de novo, filho. Só cumpra aquilo que eu te chamei. Só faz aquilo que eu estou mandando. E as demais coisas vai ser acrescentado. Isso é promessa. Não é isso? Buscar em primeiro lugar o quê? E as demais coisas? Isso não é só uma palavra, Aline. Isso é um decreto do eterno para nós. Busque primeiro tudo que vem de mim. E as demais coisas, quando ele fala as demais coisas, irmãos, é tudo. É tudo. Mas a gente fica aí dando desculpas, não obedecendo. Eu vou pescar. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a passear naqueles lugares. Eu vou fazer o que antes eu fazia porque é melhor. Não é. Isso é engano. Isso é engano. A gente pode vir aqui, tem tantos milagres, mas que todo mundo quer ouvir. Cura. Mas tem milagres que tem no meio do milagre a correção. Porque depois você pode ir na sua casa e ler o versículo 15 em diante, porque daí Jesus chama Pedro, né, pastor? Aí ele não é mais uma conversa. O tema diz que é interrogado. Hoje Jesus está falando. Aí vai chegar um momento que o Senhor vai falar assim, agora é uma conversa eu e você, é de verdade. E aí não tem mais desculpa, porque ele vai perguntar, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Sabe o que Jesus estava falando para ele? Pedro, você me ama de verdade? O que você está fazendo aqui no alto mar de noite pescando, está pelado? Você está falando de verdade que você me ama? Você é líder. Olha os discípulos te acompanhando no erro.
O Senhor quer que a gente traga pessoas para perto dEle, não para longe dEle. Que você hoje não seja que por causa da sua vida outros te seguem, mas que verdadeiramente através da sua vida vá ao encontro de Jesus. Porque quando Pedro entende verdadeiramente o legado dele na terra, aí você vai ver o que faz. O cara em discursos, as pessoas vão começando a aceitar Jesus em quantidades estrondosas. Quando você colocar em prática aquilo que Jesus quer na tua vida, você não vai ter esforço nenhum para convencer alguém de te seguir. É como a pastora falou, ou sabe o que nós somos muitas vezes, nosso problema? Que a gente acha que a gente chega perto de Jesus e a gente vai na hora querer coisas grandes. Mas daí você não consegue glorificar nem as pequenas que o Senhor dá. Eu quero comer uma picanha recheada, mas hoje você não agradece o arroz, o feijão e a alface e o ovo que estava no teu prato. E aí você vai falar, como que eu posso dar coisa grande se a pequena você não glorifica, você não vê meu agir? A gente precisa começar a ver verdadeiramente Jesus em cada detalhe da vida nossa. Não espera querer ter um encontro com Jesus na escuridão. Hoje ele fala, tem uma porta para você passar. Vem até mim. Sem desculpa, sem argumentos, sem achismo. Eu tenho vestes hoje. Eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho comunhão com vocês hoje. Mas não volta. Da onde eu já arranquei você uma vez. A gente muitas vezes acha, ai pastora, mas se eu for lá, eu vou fazer algo extraordinário. Irmãos, você não consegue ir para o passado. Às vezes a gente fala assim, quantas vezes eu nunca mais falei isso. Eu queria ter a idade que eu tenho, a minha mente, quando eu tinha lá 18 anos. Ou só eu fazia isso? Eu queria ter essa mente lá quando eu tinha 18 anos. Eu não ia cometer os mesmos erros. Era mentira. Os erros eram piores ainda. Que aí você já tem mais maturidade ainda. Então, passado, irmãos, não tem conserto. Mas uma vida de promessa de futuro nós temos. Tem algo novo diante de nós para receber. O Senhor, nesses dias de quarta-feira e nos domingos, gente, como, irmãos, eu não sei vocês, meu Deus, mas como Deus tem se derramado em nosso meio. Eu chego na minha casa, eu não consigo controlar o meu espírito, porque é tão forte a presença de Deus naquilo que nós estamos ouvindo. É puro o que Deus tem derramado de quarta e domingo para nós. É tão verdade, a pastora ministrou tem 3 domingos, hoje o que ela colocou no grupo, sobre a construção, irmãos, é Deus ainda falando. Eu não parei, eu tenho algo novo para entregar. O problema nosso é querer voltar. É um pouquinho de diversidade agora, a gente quer voltar achando que voltar é melhor. Olha para frente. O César ministrou para nós há algum tempo atrás
aqui não é nossa casa. Aqui não é nossa casa. O que nós precisamos continuar fazendo é andar no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Porque Ele tem preparado o que para nós? Um lugar. Ele não deixou isso escrito. Eu vou preparar um lugar para que a gente se encontre. Fala para o seu irmão, olha com amor por ele, fala, a partir de hoje, nós não vamos nem voltar, e nem parar no caminho. Ele vai fortalecer espíritos nesta noite. Vamos ficar em pé? Vamos vestir essas vestes que o Senhor vai nos entregar. Não é veste molhada, não é vestes que já estão corrompidas, é vestes novas. Você está cansado, você chegou cansado aqui. Quem chegou cansado aqui? Nossa, bando de mentirosos. Gente, eu já falei, o problema do cristão é esse, não dizer a verdade nem para papai. Quem chegou cansado aqui? Gente, a gente teve um dia. Alguém ficou deitado na rede hoje? Maravilha se você ficou fazendo isso. Se você tem essa vida, a Avenida Francisco Pilon 1241, vai lá comigo. Tem umas crianças aqui, ó. Parece que ontem eu achei que eu desmaia, tanto que elas estavam gritando. Ontem a Alice gritava tanto, gente. Tanto, por causa de uma moeba. E eu fazendo uma sopa, pastor, quase não tomei os dedos. A mente ainda vai, quero moeba, 2 horas, quero moeba. Eu olhei assim pra ela. E ela falou, quero moeba. Que nem a Isis, cadê isso? Quero moeba. Eu falei, você tá pulando, gritando, não faz nem uma moeba. O Espírito, eu falei para o Espírito, dá licença um pouquinho, papai. Que agora é a alma que vai gritar. Eu dei o grito. O Lucas falando para mim, se ela ganhar uma cartinha. Ela, para com isso, vovô, que ridículo. E eu falei, para com isso, que ridículo. Aí eu falei, então, você acha que eu sou ridícula por fazer isso? Aí o Senhor falou assim pra mim, vocês fazem isso todos os dias, eu faço e fico lá. Porque nós somos birrentos. Nós somos desobedientes. Nós olhamos no espelho, falamos, como a pastora falou esses dias, sempre entendo. Mas às vezes a gente olha no espelho, sabe quem nós somos, a idade que nós temos, mas o comportamento de crianças. E detalhe, crianças birrentas. Crianças desobedientes. E depois passado umas 2, 3 horas, eu me abaixei e falei, posso te dar um abraço? Ela me abraçou, pastor. Ela me abraçou. Eu assim, eu posso te abraçar? Você me dá uma boa. Você não vai chorar mais, mas você tem que me dar, deixa a troca. E é assim que a gente faz com Jesus. Se eu ser boazinha, você me dá? Eu não vou voltar no mundo mais. Juro, vou fazer até campanha. Eu não vou mais responder nenhum olho no celular. A gente fica fazendo isso com Jesus.
assim, no final da noite, Ele é o último que dá um beijo em você. É Ele o último que fala ao mundo espiritual: eu vou zelar e guardar, ninguém toque. Porque Ele nos ama. E Ele fala para mim e para você hoje: tu me amas? Tu me amas? Então não volte mais. Para que a gente possa viver não essa pesca milagrosa, né? Mas a comunhão. Que eu acho que de toda essa palavra é a comunhão. Que Jesus não abriu mão naquele momento dos discípulos. Ele pegou um pão e do mesmo modo Ele deu um peixe. E não falou nada. Você não vê nenhum momento Jesus brigando. Ele só falou: come. Come. E o texto diz no final que era a terceira vez que Ele se manifestou.